eu fiz aqui um pequeno compilado com algumas curiosidades desse esporte maravilhoso. Muitas aqui você com certeza já conhecia, mas dessas 40, pelo menos uma eu tenho certeza que vou conseguir te surpreender. Então, sem mais enrolação, já vamos partir para nossa lista, porque tem muita coisa ainda para ser falada nesse vídeo. Número 1. Carlo Ancelotti não é o primeiro estrangeiro a treinar o Brasil. O primeiro mesmo foi um uruguaio, Ramon Plateiro. Ele comandou a seleção durante o Campeonato Sul-Americano, que no futuro viria a se tornar a Copa América. Mas, por outro lado, Ancelotti será sim o primeiro estrangeiro a treinar o Brasil em Copas do Mundo. Esse feito histórico pertence sim a ele. Número 2. Ronaldinho Gaúcho é o único jogador na história do futebol a ter vencido Copa do Mundo, Champions League, Libertadores e Bola de Ouro. Mano, você pode não gostar, pode achar que é superestimado, mas tem que respeitar o tal do bruxo, tá? Não tem jeito. Número 3. R9 quase foi jogador do Flamengo. Essa é bem conhecida, mano. Isso foi durante a volta dele ao solo brasileiro, onde ele inclusive passou um tempo treinando e fazendo tratamento de algumas lesões no CT do clube. Se é que na época dava pra chamar aquilo de CT, né? Mas, segundo ele próprio, nunca recebeu nenhuma proposta do Flamengo, então ele acabou assinando com o Corinthians. E bom, o resto é história por lá. Número 4. Kylian Mbappé é o jogador com mais gols em finais na história das Copas do Mundo, tendo marcado um gol na final em 2018, quando foi campeão, e mais 3 gols na final de 2022, quando saiu como vice, somando então 4 gols em finais e superando o inglês Geoffrey Hurst e o Rei Pelé. Muita gente pode não gostar, mas não tem como negar que essa é uma baita estatística para você ter na carreira, tá? Número 5. Neymar possui mais de 1.400 dias afastado por lesão. Isso dá um total de mais de 4 anos. E claro, continua aumentando, já que ele volta e meia aparece lesionado. Infelizmente. Número 6. Durante a Copa de 2022, tivemos uma zebra histórica, quando na primeira rodada, a Arábia Saudita venceu a Argentina por 2-1. Essa aqui é uma daquelas zebras históricas que ninguém explica como, ainda mais sabendo o futuro, já que a Argentina saiu campeã daquela Copa e a sua única derrota foi para a Arábia Saudita. É uma parada tão bizarra, cara, que o governo saudita chegou a decretar feriado nacional após a vitória. Número 7. Cristiano Ronaldo é o maior goleador da Champions, com participações pelo Manchester United, Real Madrid e Juventus. CR7 soma 140 gols marcados, sendo o artilheiro isolado da história da competição. Mano, não é à toa que chamam o cara de Mr. Champions, né? Número 8. Andrés Iniesta tem mais de 1.000 partidas disputadas em sua carreira e nunca levou um cartão vermelho sequer. Sérgio Ramos com certeza inveja essa marca. Número 9. Ronaldo Fenômeno foi o jogador mais jovem da história a vencer uma bola de ouro, com 21 anos, 3 meses e 5 dias. Essa é uma estatística que tem que ser falada e a gente aproveitar bastante enquanto ela existe, porque é muito provável que em breve Lamine Yamal tome esse posto. Considerando que ele tem 18 anos e ainda tem um espaço de 3 anos para se tornar o jogador mais jovem a vencer, eu acho muito provável que isso vai acontecer em breve. Número 10. Messi, apesar de ser genial e ter dominado o futebol por anos, nunca movimentou nenhum centavo sequer em transferências. Ele, quando ainda era criança, jogava na base do Barcelona, com 13 anos de idade. Logo depois, ele integrou o elenco profissional, de graça, é claro. Aos 34 anos, foi para o Paris Saint-Germain em uma transferência polêmica, mas também sem custos. E aos 36, teve sua transferência para o Inter Miami, também sem custar nenhum centavo, e onde joga até os dias de hoje. Número 11. Neymar Júnior, por outro lado, é o jogador que mais movimentou dinheiro em transferências na história do futebol, mano. Começando com a sua ida ao Barcelona por 88 milhões de euros, depois a maior venda da história do futebol por 222 milhões de euros para o Paris Saint-Germain, finalizando com sua ida ao Al Hilal por 90 milhões de euros, totalizando então 400 milhões de euros movimentados em transferências. E caso você não saiba, a transferência do Al Hilal do Neymar para o Santos foi feita de graça, já que ele estava lá em uma rescisão amigável com o clube saudita. Número 12. Luka Modric, que chegou no Real Madrid na temporada 2012, chegou a ser considerado como a pior contratação da história do clube. E bom, no futuro, ele passou mais de 12 anos no clube e se tornou o jogador com mais títulos conquistados na história do Real Madrid. Com atuações memoráveis, o croata escreveu seu nome na história. Modric viveu de tudo, da pior contratação até se tornar uma lenda do clube. Número 13. Somente 3 jogadores atingiram a marca de 100 gols ou mais na Champions League. Cristiano Ronaldo aparece em primeiro com seus 140 gols, em segundo Messi com 129 gols e em terceiro Lewandowski com 105 gols. Isso por enquanto, né, já que o velho ainda tá nativa por lá. Número 14. Os cartões amarelos e vermelhos que conhecemos no futebol só foram introduzidos na Copa de 1970. Antes disso, as expulsões ainda existiam, é claro, só que elas eram feitas de maneiras bem diferentes do que a gente tem hoje em dia. Naquela época, os árbitros somente apontavam para o jogador e depois apontavam para o lado de fora do campo, fazendo
fazendo um gesto ali para poder evitar o problema de compreensão caso o juiz não falasse a mesma língua do jogador, algo que era muito comum nas Copas do Mundo. Mas aí, justamente para evitar esse possível problema de entendimento quando o juiz não falava a mesma língua do jogador, na Copa do Mundo de 1970 foram introduzidos os cartões amarelo e vermelho. Assim fica tudo bem mais fácil, já que se tratando das cores você evita o diálogo. Então a gente não teria mais esse problema de desentendimento por falar em línguas diferentes. Número 15. A taça da Copa do Mundo já foi roubada 2 vezes. Bom, essa aqui é bem conhecida e a primeira vez que isso aconteceu foi em 1966, quando a taça estava em uma exposição em Londres, 4 meses antes da Copa na Inglaterra. Já a segunda e a mais recente foi em 1983, onde a taça foi roubada na sede da CBF no Rio de Janeiro. E dessa vez, em 83, ela nunca foi encontrada. A grande maioria acha que ela foi derretida e vendida posteriormente. Mais um dia normal no Rio de Janeiro, né? Número 16. Você sabia que lá em 2014 o Bitcoin tinha a média de $300? Ou seja, caso você tivesse comprado naquela época, há 10 anos atrás, hoje você seria um novo milionário. E claro que voltar no tempo é impossível, mas você ainda pode investir em Bitcoin enquanto é tempo, cara, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã e quanto ele vai estar custando. Então, para isso, eu tenho aqui a melhor plataforma para você que não faz ideia de como começar. Hoje eu tô aqui mais uma vez com a MB, que é a maior plataforma de investimentos digitais da América Latina. Por lá você tem um melhor atendimento e uma quantidade gigantesca de criptomoedas e ativos digitais para investir. Basta você criar a sua conta através desse QR Code que tá aqui na tela ou do link na descrição desse vídeo e escolher qualquer um dos vários ativos digitais que a plataforma te oferece. Mas caso você seja aquele tipo de investidor que é mais cauteloso e não gosta muito da renda variável, eles também possuem vários ativos de renda fixa, onde você vai saber desde o início quanto você precisa investir, quando você vai receber e o valor que irá receber. Então, resumindo, cara, é uma plataforma muito completa que vai atender desde o cara que está começando nesse mercado de investimento até o mais experiente. E para ficar melhor, ainda tá rolando aquela promoção onde você investe R$50 em Bitcoin e em até 7 dias você recebe R$25 de volta na sua carteira da MB para gastar como quiser. Então não perde tempo, vai aqui no link na descrição ou no QR Code, cria sua conta e comece a investir porque esse é o seu futuro, ok? O recado dado, vamos voltar aqui para as curiosidades, agora sim com a número 16 de verdade. Número 16. Pelé possui o recorde que é praticamente insuperável, sendo o único jogador na história do futebol a ter 3 Copas do Mundo no currículo. Em 58, quando fez a sua estreia em Copas do Mundo, em 62 e também em 70, jogando com aquele time histórico. Sinceramente, rapaziada, eu acho bem improvável que isso venha acontecer de novo um dia, já que o futebol está cada vez mais disputado e globalizado, então o nível de competitividade subiu drasticamente. E claro, a gente tem que levar em consideração o fato de que o rei é o rei, né? Número 17. Ainda sobre o rei, Pelé falava 3 idiomas: português, obviamente, espanhol, que está muito bem, e Espanha. E também arranhava o inglês. Great thrill meeting you today. Good luck with your film career. Good luck with the film too. Thank you very much. Thank you very much I for hope coming. you like the film. And next time when I come back here, I should. try to score one for me. Se a gente para pra pensar, cara, isso é raro até os dias de hoje, já que tem vários jogadores brasileiros que fizeram toda a sua carreira na Premier League e não falam nada do inglês. E levando em consideração que o rei fazia tudo isso lá em 1970, cara, onde tudo era muito mais escasso, é uma parada louvável e que mostra ainda mais a grandeza do rei Pelé. Número 18. Seedorf é o único jogador na história a ter vencido a Champions League por 3 clubes diferentes, com o Ajax em 1995, com o Real Madrid em 1998 e com o Milan em 2003 e 2007. 4 Champions League no currículo, não é pouca coisa não, tá? Número 19. O jogador com mais Champions Leagues conquistadas na história divide o posto com outros 4 jogadores. São eles Luka Modric, Toni Kroos, Dani Carvajal, Nacho e Paco Gento, todos eles com 6 títulos conquistados. Dessa lista, somente Carvajal ou Modric podem chegar à marca de 7 títulos conquistados, assim se tornando o maior vencedor da competição, já que um deles ainda tá jogando pelo Real e o outro atualmente joga pelo Milan. E o mais bizarro disso tudo, cara, é que se a gente for ver o top 12 dos maiores campeões, os 12 conquistaram a maioria dos seus títulos pelo Real Madrid. Não tem jeito, rapaziada, é uma dominância absurda da competição. Número 20, já chegamos na metade, hein? Cara, eu tô olhando aqui e a curiosidade de número 20 tá dizendo ali, ó, que se você não der um like e se inscrever no canal, o seu time vai ser rebaixado no ano que vem. Então, olha, eu não arriscaria brincar com isso, ok? Ainda mais se seu time vive aí flertando com a zona e tal, assim, é melhor não dar chance pro azar, ok? Então, assim, brincadeiras à parte, rapaziada, deixa
deixa aquele likezão e se inscreve no canal aí pra não perder os próximos vídeos, pô. Esse tipo de conteúdo aqui dá um baita trabalho pra ser produzido, ainda mais que eu que faço tudo sozinho, mano. Então, pô, se você puder me dar essa moral, vou ficar muito feliz e você ajuda muito o crescimento do canal, valeu? Agora sim, vamos pra número 20 de verdade, ok? Número 20. Cristiano Ronaldo é o único jogador a marcar em 3 finais de Champions League. A primeira vez foi em 2008, quando ele ainda jogava pelo Manchester United. Naquela ocasião, ele marcou um gol de cabeça contra o rival inglês, o Chelsea, garantindo então o seu primeiro título de Champions League nas penalidades. A segunda vez foi em 2014 pelo Real Madrid, contra o rival espanhol Atlético de Madrid. Naquele jogo, o Cristiano Ronaldo marca de pênalti, fechando o placar de 4-1 na prorrogação. Em 2017, também pelo Real Madrid, agora contra a Juventus, onde ele inclusive marcou 2 vezes. E no futebol atual, Vinícius Júnior pode igualar essa marca muito em breve, já que ele tem 2 finais disputadas em 2022 e 2024 com 2 gols marcados. Então, caso ele venha disputar mais uma final de Champions League, algo que é muito possível já que ele tá no Real Madrid, vai bastar somente que ele marque um gol para igualar esse recorde do Cristiano Ronaldo. E quem sabe no futuro até passar, né? Vai que ele marque em 4 finais diferentes. É possível. Número 21. Ainda na Champions League, Ibrahimovic disputou a competição por 7 clubes diferentes: Manchester United, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan e Paris Saint-Germain. E mesmo assim, não conseguiu levantar a taça. Rapaziada, infelizmente o futebol tem dessa, né? Uns com muito e outros com tão pouco. Número 22. O Nottingham Forest tem mais títulos de Champions League, com 2, do que títulos da Liga Inglesa, que só possui 1. Sinceramente, eu nem sei se isso é bom, tá ligado? Imagina você poder falar que, eu tenho mais Libertadores do que brasileiro, ganhei 2 Libertadores, só tenho um brasileiro. Cara, é meio esquisito, né? Não sei se é pra tirar onda ou sei lá. Enfim, é um fato curioso. Número 23. O brasileiro Belletti jogou por 3 temporadas no Barcelona, de 2004 até 2007. E durante essas temporadas, ele só marcou 1 gol. Só que o gol marcado foi só esse aqui, ó. O gol que deu o título da Champions League para o Barcelona na partida contra o Arsenal. Então, assim, sinceramente, eu faria esse acordo, tá? Número 24. A Juventus perdeu 7 finais de Champions, sendo esse um recorde negativo da competição. Moleque, 7 finais perdidas, cara. Se eles tivessem ganhado, sei lá, 3 dessas 7, o clube já estaria brigando nas cabeças ali como um dos maiores vencedores da competição. Mas o azar reina por lá, né? 7 vices. Pelo amor de Deus. Número 25. Essa foto do Messi dando banho no Lamine Yamal, ela é verdadeira, cara. E curiosamente foi através de uma campanha da Unicef, após a família do Lamine ganhar um concurso. A coincidênciazinha normal da vida, pô. Acontece todo dia. O Messi tava ali dando um banho e um neném ainda recém-nascido que no futuro seguiria os seus passos e seria o novo camisa 10 do Barcelona. Tudo normal, pô. Acontece direto. Número 26. Sir Alex Ferguson treinou o Manchester United por 26 anos e meio, tendo comandado de 1986 até 2013, tornando-se o técnico mais vitorioso da história, com seus 38 títulos conquistados pelo clube. E claro, marcando uma era na Liga Inglesa. Mano, imagina você ter o mesmo técnico por 26 anos. Isso aqui no Brasil é inimaginável. Quando o cara dura 1 ano no cargo, já é motivo pra aplaudir. Agora imagina 26 e ganhando tudo. Em breve esse aí vai ser o Abel Ferreira completando seus 20 anos no Palmeiras. Pra alegria de muitos palmeirenses e também o ódio de muitos palmeirenses, né? Porque recentemente aí o Abel tá sendo bem 50-50, cara. Ele tá se tornando uma figura apocalíptica lá no Palmeiras, é bem ame ou odeie, né? E você, palmeirense que tá vendo esse vídeo, qual é a sua relação com o Abel no momento? Comenta aí pra mim. Você é fica Abel ou você é fora Abel? Mas pra você que não gosta, fica tranquilo, ele deve ter o quê? Uns 5 anos no Palmeiras, por aí? Faltam só mais 15. Passa rápido. Número 27. O Boca Juniors, que é muito conhecido pelas suas cores azul e amarelo, quase seria um clube com as cores azuis e brancas. Originalmente falando, o Boca tinha essas cores, né? O azul e o branco. Mas aí os fundadores resolveram fazer uma aposta para definir as cores do time. O primeiro navio a chegar ao porto de La Boca foi de bandeira sueca. E por isso, o Boca Juniors adotou as cores azul e amarela, fazendo alusão à bandeira da Suécia. Número 28. Rogério Ceni está no Guinness Book com o recorde de goleiro com mais gols marcados na história do futebol, com 131 gols. E também está como goleiro com mais pênaltis convertidos, com 69 pênaltis. E olha que ainda teve 61 gols de falta, o que deixa ele bem alto no ranking de maiores goleadores de falta também. É aquele velho ditado, né? Se o Rogério Ceni fosse inglês e se chamasse Sir Rogério, ele com certeza seria considerado o maior goleiro da história do futebol. Número 29. A Noruega é a única seleção que nunca perdeu para o Brasil. Foram 4 jogos disputados com 2 vitórias para os noruegueses, vai assim mesmo, meu, fé, e 2 empates. Eu só espero não pegar a Noruega nas quartas de final da Copa do ano que vem, porque pelo amor de Deus, eu não aguento mais cair nas quartas, mano. Porra, nem ia pedir muito, vai. Número 30. Tá acabando, rapaziada, infelizmente. Quando criança, Lionel Messi foi diagnosticado com deficiência de hormônio do crescimento. E o Barcelona concordou em pagar o seu tratamento médico quando ele se juntou ao clube lá em 2001, quando ainda tinha 13 anos de idade. Essa condição afetava não só a estatura do Messi, mas também a formação de seus músculos
e a massa óssea, tornando assim um tratamento algo essencial para que ele pudesse se tornar jogador de futebol. Cara, pagar esse tratamento pro Messi com certeza foi o melhor custo-benefício da história do futebol, cara. O que pensa a quantidade de títulos e de dinheiro que o Barcelona ganhou só explorando a imagem do Messi, cara. Sem falar no resultado no campo, né? Então, assim, valeu muito a pena. Número 31. O Brasil só precisa de mais um título da Libertadores para se igualar à Argentina, como o país que mais venceu a competição. Somando os clubes argentinos, são 25 títulos. E o Brasil conta com 24. Então, caso algum clube brasileiro vença esse ano, a gente já empata com eles na contagem. E tem mais uma curiosidade envolvida nessa aqui, tá? No momento da gravação desse vídeo, nós temos 3 brasileiros nas quartas de final: São Paulo, Palmeiras e Flamengo. Então, caso um desses 3 venha vencer a Libertadores, ele também será o primeiro clube brasileiro a ser tetracampeão da competição, já que os 3 são tricampeões. Então, se você veio do futuro, cara, comenta aí, qual deles foi o primeiro a ser tetra? Número 32. O Santos do Pelé foi o primeiro clube brasileiro a vencer uma Libertadores, lá em 62. E não satisfeito, Pelé foi lá e venceu de novo em 63, sendo assim também o primeiro clube brasileiro a ser bicampeão da Libertadores. Número 33. Em 2018, a final entre River Plate e Boca Juniors foi a primeira na história da competição a acontecer fora do continente sul-americano. E pra variar, isso foi devido à violência entre as duas torcidas, já que o primeiro jogo da final foi uma loucura, velho. Teve briga entre torcida, gás de pimenta, jogador saindo do campo, foi uma bagunça. Então, graças a isso, a Conmebol resolveu levar a segunda partida para o Santiago Bernabéu, em Madrid. Número 34. O que motivou a icônica cabeçada do Zidane durante a final da Copa de 2006 foi uma fala do próprio Materazzi. Durante a partida, o italiano estava marcando Zidane e puxando sua camisa durante alguns momentos. O francês então perguntou se ele queria levar a camisa para casa. Cara, isso é uma fala totalmente normal, acontece em praticamente todas as partidas, quando, sei lá, às vezes você vai dar uma arrancada ali, o maluco chega segurando a camisa e tal, você, pô, fica bolado, tá ligado? Pô, quer levar pra casa, irmão, não sei o quê? Fala ali coisa de jogo, normal, sempre aconteceu. E aí o Materazzi respondeu pra ele dizendo: eu prefiro a sua irmã. E aí, né, cara, depois disso, o resto a gente sabe como que o Zidane reagiu. Acho que ele não gostou muito de ouvir o cara falando da irmã dele, né? E essa história, ela é real, velho. Tanto que ela foi contada pelo próprio Materazzi durante uma entrevista. Número 35. Pepe Guardiola nunca perdeu um título de liga por 2 anos seguidos, desde que ele começou a sua carreira, irmão. Seu primeiro ano no futebol profissional foi lá na temporada 2008-2009, com o Barcelona, e ele já foi campeão de primeira. E ele só perdeu a sua primeira liga na temporada 2011-2012, quando ainda estava no Barcelona, ficando em segundo lugar. No ano seguinte, na temporada 13-14, ele venceu com o Bayern e seguiu vencendo por todos os anos em que esteve lá. Na sua estreia no Manchester City, ele acabou ficando em terceiro, mas no ano seguinte ele já venceu a liga. Na temporada 19-20, ele ficou em segundo, e no ano seguinte ele já venceu a liga. Ou seja, ele nunca perde por 2 anos consecutivos. O cara já tá treinando há 15 anos e ainda não sabe o que é perder 2 anos seguidos. Na verdade, ele não sabe nem o que é ficar fora de um top 3, né? Esse é um recorde que pode acabar em breve, mano, já que ano passado ele ficou em terceiro. Então, caso esse ano ele perca novamente, pela primeira vez nós veremos Guardiola não ser campeão por 2 anos seguidos. Pronto, agora que eu ziquei ele aqui, o Arsenal finalmente vai ganhar o seu título. Número 36. O recorde de velocidade é de um brasileiro. Gabriel Silva é o nome da lenda. Ele atingiu 40,3 km por hora em um jogo do campeonato português. Por favor, mano, nunca tweete sobre a velocidade de alguém fazendo alusão a arrastão na praia, tá? O Cielo sabe muito bem disso. Número 37. Já temos 22 edições de Copa do Mundo, e dentre todas elas, somente 3 foram decididas nos pênaltis. Brasil contra Itália foi a primeira, em 1994, onde Roberto Baggio mandou na lua e o Brasil foi tetra. A segunda foi em 2006, onde a Itália supera a França nas penalidades e também conquista o seu tetra. E a última foi em 2022, onde a Argentina de Messi supera a França de Mbappé, conquistando o seu terceiro título. Número 38. O jogador mais rico do mundo é Faik Boukia. Ele é bem desconhecido e ficou rico não pelo seu talento no esporte. Boukia é um membro da família real de Brunei, sendo o filho do presidente do país. A sua fortuna é estimada em 110 bilhões de reais. Mas agora, se a gente for falar de quem realmente ganhou através do esporte, o primeiro seria Cristiano Ronaldo. O português possui uma fortuna de 3 bilhões de reais. E isso, claro, é o que é declarado, né? Na minha opinião, ele deve ter muito mais do que isso. Número 39. Nenhum clube brasileiro conquistou a Tríplice Coroa. Muita gente aqui no Brasil trata a Tríplice Coroa como se fosse vencer o seu estadual, o Brasil e a América. Por exemplo, o Flamengo conseguiu fazer isso em 2019, quando venceu o Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. O Palmeiras também conseguiu em 2020, quando venceu o Paulistão, a Copa do Brasil e a Libertadores. Mas a verdadeira Tríplice Coroa não se trata disso, e sim de vencer os 3 principais títulos, que no caso envolveriam os 2 títulos nacionais. Então, para que um clube brasileiro realmente conquiste a Tríplice Coroa, ele teria que vencer o Campeonato Brasileiro,
a Copa do Brasil e a Libertadores, algo que nunca aconteceu na história do futebol brasileiro. O caso mais recente de um clube que venceu a Tríplice Coroa de verdade é o Paris Saint-Germain, que venceu a Copa da França, o Campeonato Francês e a Champions League. Essa sim seria a verdadeira Tríplice Coroa. Para finalizar, número 40. Bom, o Instagram é uma rede social muito conhecida, disso todo mundo sabe. E um fato curioso é que a foto mais curtida da história do aplicativo pertence a um jogador de futebol. E aqui eu tô falando da foto do Lionel Messi após ele ter vencido a Copa do Mundo em 2022. Essa publicação já conta com mais de 70 milhões de curtidas e é disparadamente a foto mais curtida da história do Instagram. E por falar em Instagram, você bem que podia me seguir lá, né? Ó, tá aqui o arroba na tela. Eu juro que tô tentando postar mais coisa lá, cara, e sei lá, ser mais ativo, porque eu quero movimentar também outra rede social, não só aqui o YouTube, pra não ficar dependendo só dele, né? Então se você puder me dar essa moral, pô, segue o pai lá. Eu tô tentando, tá? Tô tentando, prometo que tô tentando. Até o final do ano, quem sabe eu não tô aí postando os stories falando com vocês por lá e tal, mas assim, o mínimo que é responder DM lá que vocês me mandam, eu tô sempre fazendo. Se você já foi respondido por mim aí, você sabe que não é mentira, né? Mas no mais é isso, rapaziada. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Essas foram aí as 40 curiosidades que eu reuni pra poder falar com vocês aqui nesse vídeo. Com certeza muita coisa você já sabia, mas pô, não é possível que dessas 40, pelo menos uma você não tinha ouvido ainda. Então assim, se já valeu a pena pra você, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos, porque eu quero chegar nesses 150 mil inscritos até o final do ano, valeu? Vou estar deixando aqui no final 2 vídeos que eu recomendo pra vocês aqui, na minha opinião. São os melhores que eu já fiz até hoje, são os melhores. Assiste que você vai ver que eu tenho razão, ok? Então no mais é isso, muito obrigado a sua presença e por ter assistido até aqui. Te espero no próximo vídeo e fui!